Olá pessoal, eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos falar sobre a visita que nós tivemos dos nossos queridos vizinhos de sistema solar, os jupiterianos. Mas antes de eu contar isso tudo para vocês, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, vamos começar o nosso vídeo de hoje, onde eu gosto de saudar a todos vocês, como sempre desejando muita saúde, muita paz, muita harmonia nas suas vidas, nos seus trabalhos, nos seus relacionamentos e principalmente, pessoal, muita esperança que o mundo de regeneração tá aí, batendo na nossa porta. Então, por conta disso, vamos continuar, gente, vamos continuar orando, pedindo pela paz no mundo todo. E também vamos continuar orando, pedindo pela suavização na operação de despertamento físico, pelo finalzinho da operação de libertação das almas escravizadas. E também vamos continuar orando pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, pedindo que os bolsões de energia deletéria que se encontram sob essas cidades possam ser totalmente transmutados em energia positiva. Quanto mais nós orarmos, mais rápido isso se dará. Vamos também, gente, continuar com aquela mentalização bonita sobre o Oriente Médio e também sobre a região da Ucrânia ali, da guerra da Rússia, que está uma área bem conflituosa também, pedindo, gente, fachos de luz azul maravilhosa, incidindo sobre essas duas áreas aí, o Oriente Médio e a Ucrânia e a Rússia, para que os corações por lá se acalmem, se pacifiquem, que deixem de tanta violência, de tanto ódio, de tanta confusão, né? E é isso, né, gente? Hoje nós temos, então, vamos entrar no nosso assunto, né? Nós temos a honra de comunicar a vinda dos nossos queridos vizinhos de Júpiter. Eles já tinham dado um rápido alô anteriormente, mas sem maiores informações. Eu corri lá para olhar as psicografias mais antigas e, na verdade, o que eu percebi é que eles passaram mais para fazer um acerto de frequência comigo, né, no caso. Mas, assim, eu enchi eles de pergunta na ocasião, mas eles não responderam. Eles estavam só mesmo de passagem rápida. Então ficamos sem muitas informações e por conta disso eu pedi então ao nosso queridíssimo, estimado coordenador pleiadiano, o nosso Will, se seria possível o retorno deles para nos dar mais informações sobre Júpiter. E olha que maravilha, ele amorosamente acolheu o pedido e eles vieram para nos dar uma porção de informações bacanas, né? Então, vamos lá para essas informações. Vou passando aqui para vocês, então, as informações que a gente recebeu. Já vou avisando, gente, que a quantidade de informações foi tão grande que eu precisei, dividir essas informações em 2 vídeos, até porque o assunto do segundo vídeo é um assunto muito interessante, é uma notícia maravilhosa e que ela realmente mereceu um vídeo só para ela, tá? Porque é um assunto denso, tá? Mas vamos lá. Eu fiquei, né, claro, muito feliz, né, com a presença deles e assim como os uranianos,
eles são mais sérios. Ou seja, a dimensão emocional deles é menos aparente, né? Mas o que não quer dizer que eles não sejam elevados. Às vezes nós temos dificuldade de raciocinar, eu mesma tenho dificuldade de raciocinar e talvez vocês também, alguns de vocês também tenham essa dificuldade em compreender como que um ser pode ser muito elevado, muito bom e não ter essa dimensão emocional muito desenvolvida, né? Então, assim, dá para a gente ter uma pálida ideia disso através dos fenômenos de autismo que nós temos aqui no planeta, que existem autistas, os que são de grau 1, principalmente, que é o mais levezinho, né? Que eles são maravilhosos, são pessoas boas, incapazes de fazer mal, são até assim inocentes, né? E muito inteligentes, muitos com síndrome de Asperger, né? Então dá mais ou menos para a gente ter uma ideia do que seja um ser bom, mas sem a dimensão emocional totalmente desenvolvida, tá? Não é que seja assim, mas é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como que é mais ou menos a coisa, né? E eu sei que nos contatos que eu faço, as canalizações com a psicografia, conforme o tempo foi passando, eu acho que eu fui começando a desenvolver um pouco mais a habilidade de distinguir, de sentir a energia desses seres, né? E é muito, muito interessante, porque assim, para mim, eles se me afiguram mais sérios, né? Eles são mais assim, pão, pão, queijo, queijo, que eles têm que falar, eles falam na cara da gente, tá tudo certo. Não tem meu pé me dói. É isso aí, eles ficam admirados, que às vezes a gente fica meio assim e tal, né? E eles não entendem muito bem isso por causa do fator emoção que a gente tem aqui desenvolvido e que eles estão iniciando o processo deles emocional lá no planeta deles, né? Porque nós somos um experimento, vocês todos sabem disso, né? Nós somos um experimento de aceleração na evolução das mônadas. Então, para nós, a dimensão emocional veio crescendo junto com a dimensão racional e com também a moral, vem tudo junto, né? E eles tiveram primeiro a dimensão racional e a moral, e agora eles vão trabalhando a dimensão emocional, né? Nós temos vídeos falando sobre isso, quem quiser saber mais, a gente dá uma pesquisada no canal, tem uma porção de vídeos que falam sobre a questão do experimento, como que funciona, como que deixa de funcionar. Quem é novinho, tá chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, e a gente recomenda, faça uma maratona dos vídeos, gente, para vocês poderem compreender os assuntos sobre os quais nós falamos aqui, que não dá para ficar repetindo em todo o vídeo, né? Mas, então, continuando, né? E eu fiquei ali pensando, falei, nossa, o pessoal de Júpiter, eles devem estar todos em festa com a chegada das delegações lá da nossa confederação e o início dos contatos de intercâmbio cultural. Não só o intercâmbio cultural, mas também o intercâmbio social e tecnológico. Então, deve estar um clima muito gostoso de confraternização lá por Júpiter. E eles então entraram falou, é verdade, nós estamos em festa por podermos recepcionar um evento de tamanha envergadura e toda a população planetária jupiteriana encontra-se envolvida nesse processo, visando a todos bem receber. E eles comentaram que realmente essa convenção se trata de uma oportunidade única provinda do experimento conduzido pelo nosso antigo e competente Cristo.
E eles contaram também que eles adorariam poder receber todo mundo, mas que Júpiter, apesar de ser muito grande, tem lá suas limitações no que tange à quantidade de seres recebidos. Que então, por isso, haverá uma transmissão para todos os interessados nesse importante evento galáctico. E aí eles contaram que a tripulação da nau Capitânia da nossa federação, que vocês sabem que ela circula Júpiter, né? Diz que a tripulação vai estar lá na convenção em peso, ficando lá na nave, na nau Capitânia, apenas a tripulação necessária para mantê-la em boas condições de funcionamento, né? E aí, tadinhos, né? Eu acho que nessa altura eu tava pensando, nossa, eles são sérios, são igual os uranianos também, né? Daí eles leem a mente da gente, que a gente é transparente para eles, e eles falaram assim: você tá sentindo que nós somos muito sérios, e isso é devido ao fator emoção, que transborda aí em vocês e engatinha em nós. Olha que amor, eles são muito fofinhos. E então eu perguntei em que estágio evolutivo Júpiter se encontra. A gente sabe que eles são mais elevados que nós, né? Mas eu perguntei o planeta em que era que ele se encontrava. E eles contaram então que Júpiter já é um planeta feliz, mas que falta então um degrau só para eles, para chegarem na evolução como planeta, né? E eles comentaram que estão avançados na estrutura de mundo feliz, caminhando para mundo paradisíaco. E que, enquanto isso, eles vêm apoiando a nós, e que muito eles têm trabalhado na nossa transição. E nos chamaram de queridos vizinhos. Na verdade, a gente é meio belicoso aí, né? Nós somos aquelas crianças meio rebeldes, meio revoltadinhas, assim. Mas como eles são muito elevados, eles muito nos amam e estão trabalhando muito ativamente na nossa transição planetária. E eles contaram, então, que a maioria das naves que fazem o transporte dos trevosos encapsulados que saem das câmaras de repouso até as gigantes cargueiras que estão orbitando o planeta é feito por eles. E assim tem que ser, segundo o que eles contaram, porque é necessário que as tripulações dessas naves tenham uma elevação moral e uma grande imposição mental para conter as vibrações de baixo teor frequencial que os encapsulados emitem. Porque não é porque eles se entregaram aos missionários da luz que eles deixaram de ser trevosos. A evolução, ela não se dá aos saltos. Isso vocês, nós todos aqui já sabemos, né? E eles continuaram contando, falaram que quando Miguel Arcanjo o Belo vier, a carga transportada mais perigosa será, já que serão encapsulados e exilados a contragosto, os trevosos, né? Emitindo vibrações pesadas de revolta e animosidade com o procedimento. Porque quando Miguel Arcanjo chegar, como já contei para vocês, a lei da liberdade, ela vai ser temporariamente suspensa. E do livre-arbítrio, né, vai ser temporariamente suspenso. Para quê? Para que Miguel Arcanjo possa vir e levar todo mundo. Então, quem for trevoso, mesmo que não queira vir, que ele queira ficar, ele não vai ter essa opção. Ele vai ser levado embora. Por quê?
porque vai estar em vigor a lei da luz e da lógica amorosa, que diz o seguinte: uma minoria não pode atrapalhar deliberadamente uma maioria que deseja evoluir, né? Então, essa maioria silenciosa será atendida pela misericórdia divina com a retirada dessa minoria barulhenta, chata, incomodativa e atrapalhativa, né? Eles vão embora, quer eles queiram, quer não, né? Porque digamos assim, as leis divinas, elas operam desse jeito, né? E eles continuaram contando, eles falaram: por isso trabalha o nosso Cristo amado e diretor planetário exaustivamente no sentido de convencer a maior quantidade possível de trevosos a se entregarem à luz, né? Visando a uma maior economia energética no futuro. O objetivo da luz é o de fazer tudo dentro da maior paz e conformidade possível. E esse objetivo, segundo eles, né, vem sendo alcançado, pois dos 4 bilhões de seres trevosos desencarnados inicialmente contados e marcados, restam apenas 1 bilhão e 300 milhões, sendo que os jupiterianos, a espiritualidade, acredita que ainda conseguiremos reduzir esse número ainda mais, chegando abaixo de 1 bilhão, até a chegada de Miguel Arcanjo. Porque vocês vejam só, gente, Jesus, ele é um ser tão bom, tão misericordioso, que qual é o desejo dele, do coração dele? O desejo dele seria que todos os trevosos se entregassem à luz, né? Seria o ideal, seria assim o quadro, mas ele sabe que isso não vai acontecer, porque vai ter ali no meio trevosos, muito, né? O que eu chamo de trevosos dos trevosos, que não vão querer se entregar à luz, eles vão pagar para ver, eles vão dobrar a aposta até a chegada de Miguel Arcanjo. Mas o que ele faz? Ele tem trabalhado incansavelmente, principalmente no sentido de iniciou inclusive já uma grande operação de doutrinação desses espíritos trevosos, visando chamá-los para a luz, né? Então, gente, é muito bonito isso da gente pensar na misericórdia divina, em como a luz, ela investe um amor, ela investe uma energia maravilhosa no sentido de recuperar essas ovelhinhas todas que estão aí perdidas, né? E porque para Deus nenhum ser por ele criado se perde. Ele recupera a todos. Até esses casos mais mais pesados, como Javé, Shiva, Vishnu, ele consegue recuperar, ele vai recuperar essa turma. O que vai acontecer é que vai levar, né, muito tempo até eles se voltarem para a luz, mas que eles vão se voltar à luz um dia, eles vão. E vai sendo dados os tratamentos necessários para que isso aconteça, né? Mas aí eu perguntei para os nossos queridos amigos jupiterianos como é que eles são morfologicamente. E eles contaram que eles são morfologicamente muito diferentes de nós, que eles não são adâmicos, eles são humanoides, pequenos, marrons, de uma raça insetoide que se assemelha aos nossos louva-a-Deus, mas
bem distante, bem longe do primitivismo dos nossos insetos aqui na Terra. E aí, olha só o que eles contaram. É muito interessante. Eles contaram o seguinte, que muitas raças aqui de bichinhos do nosso planeta, insetos e até mesmo animais, foram muito prejudicadas por Javé, que inseriu nessas raças comportamentos violentos simplesmente para satisfazer a sua psicopatia, tá? Isso por que eles me falaram isso? Porque eu tinha assistido ainda naquela semana ou na semana anterior, eu tinha assistido um documentário na televisão que falava sobre o comportamento dos louva-a-Deus aqui no nosso planeta, aonde a fêmea, depois da cópula, ela devora o pobre do parceiro. Então, e assim como esse, o caso do louva-a-Deus, tem outros insetos e até mesmo mamíferos que a gente não sabe que tem comportamentos que, sabe, isso é coisa de Javé, né? Por exemplo, eu não sabia, não sei se vocês sabem disso, mas diz que os gatinhos, quando eles copulam para fazer filhotinhos, diz que a fêmea sente muita dor. Diz que sente muita dor, porque o pênis do gatinho macho diz que ele tem tipo de uns espinhos que provocam dor nela, entendeu? E pra que isso, gente? Isso é coisa de Javé, isso não é coisa de Deus, tá? Então, e eles justamente apontaram para esse tipo de coisa, né? E o que eles contaram? Eles falaram assim, que com o passar das gerações, à medida que a gente for evoluindo, nós vamos conseguir fazer as devidas correções através da terapia genética, né? Assim como nós vamos nos tornar totalmente vegetarianos e depois nós vamos aplicar essa tecnologia em toda a nossa fauna, nós também vamos, com a graça de Deus, a ajuda dos nossos irmãos estelares, através de terapia genética, retirar dos bichinhos esses comportamentos violentos e malvados que Javé foi inserindo. Então, eu achei essa questão muito, muito interessante, né? E eu então perguntei de onde eles estavam falando, e eles contaram que falavam de uma nave, das muitas naves que eles têm por aqui, porque eles, em outros serviços também, porque eles não estão só observando, como eles são o planeta mais elevado aqui do sistema solar, eles trabalham ativamente aqui na nossa transição planetária. Então, ele já tem por aqui muitas naves em operação, em serviço aqui, fazendo várias coisas. Então, essa turma que veio aqui nos dar essa maravilhosa comunicação, veio de uma dessas naves que já estão por aqui. E eles contaram, então, que o nosso querido coordenador Will fez um pedido gentil para eles, que eles acorreram com toda a alegria. E eu fiquei muito feliz e honrada com a presença deles por aqui. E expressei, né, essa minha felicidade, alegria deles estarem, e eles então responderam que eles também estavam aqui com muita satisfação para repassar então algumas informações sobre eles e ver esse interessantíssimo projeto do Cristo, que é esse experimento do DNA, acontecendo de forma tão rápida. E eles contaram que o processo conosco foi tão rápido que
a nossa evolução tecnológica ficou para trás. Então, nós atingimos, digamos assim, um estágio para fazer a nossa transição com a tecnologia um pouco mais defasada, porque o resto foi mais rápido, por conta da gente ser um experimento. Ou seja, a aceleração no processo de evolução das mônadas está, dando muito certo, né? E aí eles comentaram, e agora eu vou falar com vocês, eu sei que vai gerar polêmica, muita gente vai me escrever, vai falar, não, Luiz, você está errada, não, mas eu vou dar o recado que eles deram para mim e eu vou repassar na íntegra para vocês, tá? O que eles disseram? Eles falaram assim, que constantemente eles enviam emissários deles em processo de, como se fosse um tipo de um convênio, tá? Para se encarnarem no meio de nós como missionários para trazer avanços tecnológicos. E que é o caso do Elon Musk. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram, Elon Musk. Então, Elon Musk não é aquele diabão que todo mundo fala que o pessoal demoniza, diz que ele é isso, que ele é aquilo. Não é, tá? Ele é um emissário de Júpiter que veio para cá nos trazer avanços tecnológicos. E isso ele está fazendo em várias áreas, gente. Esse negócio dos foguetes que desce de ré, robótica, várias coisas que ele tem inventado, que ele tem feito, trazendo para nós evolução tecnológica, tá? E o pessoal fica demonizando ele, mas ele tá trazendo esses avanços para nós, tá? E eles falaram, eles disseram que ele veio para ajudar a raça humana no campo tecnológico e tem sido muito mal compreendido por todos nós. Então, gente, eu acho que cabe aí a gente fazer uma reflexão a respeito, tá? De ver o que é que está sendo dito, o que é que está sendo inventado a respeito dele, por que é que ele é tão demonizado, por quê, né? Não é o que os nossos amigos jupiterianos estão nos dizendo, tá? Mas fica a critério de cada um de vocês pensar e chegar à sua conclusão. Só não matem a mensageira, tá? Estou dando o recado que eu recebi, ok? Mas enfim, eles continuaram então e disseram que após a passagem de Miguel Arcanjo, que tudo mudará e aqueles que hoje sofrem perseguições e contraposições serão reconhecidos por seu valor e efetiva contribuição ao conhecimento humano. E aí eles contaram que a vocação do planeta deles, a vocação de Júpiter, é tecnológica, com ênfase em robótica. Olha que interessante, né? E eles disseram que vão poder nos auxiliar muito nessa questão da robótica, nos aliviando dos trabalhos físicos pesados e desgastantes, né? Dando alívio ao nosso corpo físico. Eu achei muito bacana isso. E eu perguntei, então, se eles têm filhos, como que era a questão deles, né, ali no planeta deles. E eles falaram que sim, que eles têm a alegria de se procriar e ter filhos, que são maravilhosos e que muita alegria e amor proporcionam a eles. E eu perguntei também se fazia tempo que eles estavam aqui na Terra em missão conosco. E eles falaram que sim, nós estamos aqui há tempos prestando serviço ao projeto da transição planetária de vocês. E aí eles comentaram, eles falaram, olha, agora que nós estamos aqui dando a mensagem, nós estamos com os arcturianos conosco, nos dando o devido suporte à segurança
eis que nós temos irmãos estelares não elevados obcecados em obter novas tecnologias da Federação, mas eles logo vão embora daqui. E porque realmente, né, esses seres estelares não elevados, o sonho dourado deles, embalado com fitinha de cetim, é conseguir capturar uma nave da Federação para fazer engenharia reversa, porque a Federação tem muito mais tecnologia do que eles, né? Mas como eles não são elevados, eles ficam presos ali naquele nível tecnológico menor, né? Porque a Divina Providência não deixa que eles tenham muita evolução tecnológica, justamente para eles não ficarem fazendo bobagem, muita mais bobagem do que eles já fazem por aí, né? E então, depois disso tudo, gente, e da informação polêmica do Elon Musk, eles deram a tal notícia fantástica, maravilhosa, que eu vou deixar para contar para vocês no próximo episódio aqui desse canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Então, um grande abraço e até lá!